Vocês capturam, roubam da natureza as abelhas e depois dizem que é feio roubar. Fala galera, hoje eu tô bem daquele jeito e eu queria ir direto ao assunto e falar pra você que é Nutelinha de apartamento, sabe? Ambientalista, criado na Nutella, no todinho, e fica no seu apartamentinho, debaixo da cobertinha, assistindo Discovery e não sabe o que é natureza, não sabe o que são nossas abelhas nativas, não sabe o que são nossos animais, nossas florestas, e vem dar pitaco na internet, vem comentar no YouTube, falar asneira do que só vê pela televisão ou pelo celular, tá? Então assim, ó, se você não sabe o que é apicultura, você não sabe o que é a meliponicultura, vai estudar sobre o assunto antes de falar besteira, tá? Vem nos comentários falar que apicultor esfrega a abelha uma na outra, isso não existe, tá? Falar que apicultor ou meliponicultor rouba as abelhas da floresta, rouba as abelhas do ambiente natural e leva para casa, para cidade, né, pro apiário, para maltratar as abelhas, tá? Você tá totalmente por fora do assunto, você não sabe de nada, vai estudar sobre o assunto. Quem é do meio conhece, sabe, estuda e sabe manusear principalmente as abelhas. Claro que tem suas exceções, é óbvio que tem. Muita gente não sabe, faz sem conhecimento, faz pelas coxas, né? E faz por dinheiro, que é o pior de tudo, né? Hoje a gente cria abelhas. Quem cria abelha, 90% das pessoas que criam abelha, tá? Criam por amor, porque gosta dos animais, porque preserva os animais. Quem faz por dinheiro sabe que não vai para frente, né? Lógico que o apicultor, ele é como se fosse um agricultor. Muitas vezes ele depende da atividade para sustentar sua família, né? E isso faz parte, tá? É como se fosse criar gado, tá? É como se fosse criar qualquer tipo de animal, né? A diferença das abelhas é que a gente não mata a abelha, como muitos falam por aí, né? Não existe um abatedouro de abelha, não existe nada disso. Então vai estudar, o manuseio das abelhas é super interessante, tá bom? Pesquise sobre o assunto, vai conhecer, saia da sua casa, presta atenção nisso daqui, ó. Sai da sua casa e vai até um apiário e vê como que funciona, tá? Se não fosse hoje os meliponicultores e os apicultores, tá? Eu acredito que as nossas abelhas nativas praticamente estariam quase todas extintas, tá? Porque muitos criam abelha por hobby, que é o meu caso. Eu tenho a intenção de ter várias espécies, né? Para preservar as espécies e porque eu gosto, né? Então assim, pessoal, para de falar besteira, para de falar o que você não entende, para de falar o que você não sabe, vai pesquisar sobre o assunto, tá joia? As abelhas são muito importantes para nós humanos e para a natureza no geral, elas são as polinizadoras. Vou explicar para vocês o que aconteceu exatamente. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, mostrando as minhas capturas, né, aqui na cidade, e alguém foi lá, roubou minhas iscas, né, uma isca que eu tinha, e tudo bem, isso faz parte, né. Postei o vídeo e aí vieram comentar, né. Eu vou mostrar aqui pra vocês o comentário aqui que fizeram, tá. Ele escreveu assim, ó: vocês capturam, roubam da natureza as abelhas e depois dizem que é feio roubar. Como se a gente, pessoal, estivesse roubando a abelha da natureza, tá? É o contrário, pessoal, tá? Se você não entende, não sabe o que você está falando, pesquise. Os meliponicultores ou os apicultores são responsáveis por cuidar e proteger dessas abelhas, tá joia? Muitas dessas abelhas, com certeza, já seriam extintas se não é um criador que está ali fazendo uma coleção de abelhas, e 99% dessas abelhas são muito bem cuidadas, até mais que na própria natureza, porque na natureza o homem destrói, a natureza o homem destrói. O homem corta árvores, não planta, não faz o replantio,
tá? E para onde que essas abelhas vão? O que vai acontecer com essas abelhas, né? Não tem lugar para elas ficarem, elas vão acabar morrendo, né? Graças a um meliponicultor que faz ali o manejo, que cuida de uma forma adequada, essa espécie vai ser preservada. E ele continua aqui, ó. Tem quem mata a rainha esfregando na nova rainha para deixar o cheiro. Olha que absurdo, pessoal. Olha que absurdo, tá? Se alguém faz isso, me perdoe, mas você é um inútil, tá? Você não sabe o que é apicultura ou meliponicultura, tá bom? Você tem que estudar mais, meu amigo. Mas eu acho que mais desinformado é a pessoa que escreveu isso daqui, né? Porque eu não tenho conhecimento disso. Nesse tempo todo aí que eu mexo com abelha, tá? Eu não conheço quem faça isso. E tem muitas outras maneiras para você conseguir um novo enxame e esfregando uma abelha na outra, meu amigo. Isso daí, cara, não existe, tá bom? Pessoal, eu tinha esquecido dessa parte, é a mais importante de todas, né? Quando ele fala que as pessoas esfregam uma abelha na outra, né? Uma rainha na outra, para fazer uma nova rainha. Foi uma das coisas mais absurdas que eu já escutei até hoje. Até hoje essa foi a mais absurda que eu já escutei, tá? E eu vou deixar claro, explicar exatamente como que funciona a criação de uma nova abelha rainha, tá? Para deixar bem claro. Nas células, nos discos, na verdade, pessoal, vão nascer abelhas operárias, zangões ou as nossas princesas, tá? Essas células que ficam ali em volta dos discos de cria são maiores. Essas células maiores possuem mais alimentos, tá? A natureza é perfeita em si, né? Então as próprias abelhas operárias colocam nessas células mais alimentos do que as outras células que vão nascer operária. Com isso, aquela célula ali vai se alimentar mais e vai nascer uma abelha princesa, que a gente chama de abelha princesa, tá? Essa abelha princesa, se já houver uma rainha naquela colônia, essa abelha princesa vai ser expulsa daquela colônia, tá? Algumas abelhas, algumas espécies suportam novas rainhas, mais de uma rainha, né, na colônia. Mas a maioria das espécies só aceita uma única rainha, tá? Então, se naquela colônia já tiver uma abelha rainha, essa princesa vai ser expulsa dali, tá? Quando morre a rainha, né, que depende da espécie da abelha, algumas dura 2 anos, 3, 4, 5 anos. Essa abelha rainha que morre, naturalmente, naquele disco de cria, vai nascer uma princesa e vai dar vida então a uma nova rainha que vai, né, ser fecundada pelo zangão e vai voltar a fazer postura naturalmente, tá? Aí você me fala, mas e quando você vai fazer a multiplicação de uma colmeia, por exemplo? Tem que esfregar uma rainha na outra? Não, isso não existe, tá? Isso não existe de esfregar uma rainha na outra, tá, pessoal? Esquece isso. Você que fez comentário, de onde surgiu isso? Esquece isso não existe. Quando a gente vai fazer uma divisão, ou seja, aquela colmeia já está muito grande, as abelhas naturalmente vai se dividir, né? Porque tem muitas abelhas concentradas ali. Nasceu uma princesa, elas vão dividir aquele espaço, né? É natural acontecer isso com as abelhas. Então, o que a gente faz? A gente antecipa esse estágio, recolhe alguns discos dali, a metade daqueles discos, né? Se tem, por exemplo, 10 discos, você pega 5 daqueles discos, coloca numa nova caixa. Também coleta um pouco de operárias. Tem tudo técnica para fazer isso, tá, pessoal? Tô fazendo aqui um resumo de como que é feito, mas basicamente é isso. Então a gente divide aquela célula, aqueles discos, coloca em outra caixa, tá? Essa outra caixa vai ficar sem rainha, sim, mas não precisa esfregar uma na outra, porque naturalmente naqueles discos que foi para outra caixa
em volta daqueles dias com certeza vai ter uma princesa e é só questão de tempo para se formar uma nova rainha, tá joia? Continuando aqui, o ser humano captura, se elas pudessem escolher, certamente gostariam de ser livres, mas as abelhas, meu amigo, elas são livres. Você pode criar abelha, não tem como você criar abelha aí no seu apartamento, tá? Não tem como você criar abelha no seu apartamento. Então as abelhas dentro do seu quarto, não tem como, tá? Não é igual o seu cachorrinho, o seu gato, que você alimenta ele aí e ele vai sobreviver. Não, a abelha precisa da natureza mesmo. Então não é porque você cria abelha em casa que essa abelha não vai sair para a natureza, tá? Pelo contrário, ela depende da natureza, tá bom? Outro ponto aqui, a gente pega o mel delas, mas se pegam o nosso telefoninho, ficam putos porque muitos trabalhamos para comprar como elas trabalham para o mel dela. Existem órgãos, tá, que protegem as abelhas, inclusive é uma multa altíssima para você que não sabe, maltratos, manejo de animais silvestres que não sejam regularizados, tá? Transporte principalmente. Então você que transporta abelha aí, né, via correio, vende abelha aí e sem o devido manejo, você está cometendo uma ilegalidade e você pode tomar uma multa bem grande, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o valor da multa que você pode tomar se você estiver manuseando de forma errada um animal silvestre, tá? Continuando aqui, e outra coisa, tá? Ninguém rouba o mel das abelhas não, tá? As abelhas são incentivadas a produzir mel. As abelhas, quando chega no inverno, quando chega nas épocas que não são temporadas, as abelhas são alimentadas, tá? O produtor, ele gasta dinheiro, o dinheiro que ele vende o mel, vende o própolis, tá? Ele guarda uma parte justamente para quando chegar nessas épocas aí, quando as floradas tão baixas, né, que é o inverno principalmente, eles usam esse dinheiro para alimentar a abelha, comprando não só alimento, né, que é o açúcar com água, né, que é dado para as abelhas, mas também o pólen, que é caríssimo, tá? Que é caríssimo. E você aí compra o pólen aí, você que é fitness, mora na cidade, o pólen é muito nutritivo e é graças ao melipolicultor e o apicultor que existe essas coisas aí na sua mesa, para você não ter que sair de casa, tá? O mel é medicinal, o própolis nem se fala, tá? Existem inúmeras doenças que, principalmente respiratórias, que é graças ao melipolicultor e o apicultor que chega até a casa de vocês, tá joia? Continuando aqui, ó, tem a parte interessante, porém, que é o inverno, que vi que nas caixas eles recebem bombom e mel, e isso ajuda, exatamente o que eu tô falando. O produtor ou cultivador, né, ele também gasta muito do seu bolso para cultivar essas abelhas também, tá? E ninguém fica milionário criando abelha não, tá, meu amigo? Isso daí é um meio de vida, no meu caso é um hobby, mas para muitos é apenas um meio de vida, tá joia? Finalizando aqui, ele diz o seguinte, ó: começa a entender alguma coisa, mas ainda precisa entender mais coisas para aceitar o transferimento delas para uma caixa. Olha só, você tem que realmente pesquisar mais, porque você sabe muito pouco. A maioria das coisas que você falou não existe, tá? Se existe, pode até ser que existe, claro, né? Mas são pessoas que fazem da forma errada, tá? Da forma errada. Existem formas muito melhores para conseguir fazer a transferência ou a multiplicação de uma rainha, tá? E de forma mais eficiente e sem agredir um animal e sem fazer mal para o animal, tá bom? A questão da transferência, como que é feito? Nós pegamos uma isca PET, já começa daí, tá? Reciclagem. O melipolicultor, ele recicla uma embalagem que ia ser jogada no lixo, faz uma isca, tá? Coloca na floresta ou até em casas mesmo, até na sua casa você pode colocar uma isca PET sem problema nenhum. Não é
o melipolicultor que escolhe a abelha. É a abelha que escolhe na onde vai morar, tá? Então, se tivesse uma oferta grande na natureza de ocos de árvores, essas abelhas, com toda a certeza do mundo, não escolheriam uma garrafa PET para morar, né? Então, meu amigo, se a abelha está escolhendo uma garrafa PET para morar, é porque o homem está acabando com a natureza, tá? Então, nós somos responsáveis por cultivar as espécies e dar continuidade nas espécies, tá? Quando essa abelha escolheu lá a garrafa PET para morar, ela não pode ficar ali, tá? Aquele espaço não é adequado para ela. Ela fica muito vulnerável numa garrafa PET no mato, tá ok? Então o que acontece? Nós vamos lá, pegamos ela no horário certo, tá? Com a temperatura certa, transferimos ela de local para um ambiente correto. Pode ser na sua casa, sim, porque mesmo nas cidades existem árvores, existem plantas e essas abelhas vão fazer a polinização na cidade sem nenhum tipo de problema. Pelo contrário, é totalmente benéfico para as plantas da cidade. Então, chegando no local aonde vai fazer a transferência, o proprietário ali, né, daquela isca, o que vai fazer? Ele vai pegar adequadamente, retirar todo aquele invólucro, colocar numa caixa de madeira, tá? É de madeira a caixa. A caixa não é uma caixa de metal ou uma caixa de plástico, é uma caixa de madeira para as abelhas se sentir confortáveis naquele ambiente, né? Com a temperatura equilibrada, tudo pensado no bem-estar das abelhas. Porque, meu amigo, quem gosta de abelha, quem cuida da abelha, sempre vai querer o bem. É como se fosse um pet que você tem na sua casa. Você vai querer maltratar o seu cachorro? Você vai querer maltratar o seu gato? Você não vai, tá? Então, é isso, pessoal. Eu fico indignado com essas coisas. Eu precisava gravar esse vídeo aqui pra mostrar para as pessoas que muitas vezes você fala de um assunto que você não tem conhecimento, tá? E as pessoas que estão envolvidas naquilo ficam, chateadas e sabe que realmente não é isso que acontece, tá bom? Uma coisa, melipolicultor, apicultor, ama as abelhas, tá? Nós amamos a abelha, e quem faz o manejo de forma inadequada, de forma errada, comete um crime. Até a próxima, valeu! Se você gostou do vídeo, dá um like aí, deixa o seu comentário aí, comenta o que você acha dessas palavras aqui, né, dessa pessoa, e é isso aí, se inscreve no canal e até a próxima.